Fala, galerinha do bem! Tudo bom com vocês? Vou logo direto ao ponto. As escolas cívico-militares são boas ou são ruins? Você colocaria o seu filho em uma escola cívico-militar? Qual o impacto que as escolas militares vão causar na educação brasileira a médio e longo prazo? Essa e outras perguntas eu vou te responder nesse vídeo. Eu sou o professor Clayton e esse é o Amor, Política e Religião. Bom, muita gente está preocupada em achar a solução para a educação brasileira. Mas eu costumo dizer que antes de encontrarmos a solução, nós precisamos encontrar o problema. Você sabe qual é o problema da educação brasileira? Existem inúmeras situações e circunstâncias que são nomeados como um problema. O primeiro deles, o investimento. Será se realmente o investimento é o maior problema da educação brasileira? Nós observamos o MEC todos os anos investe bilhões de reais na educação. E aí, através do Fundeb e de outros fundos, eu vocês perguntam, será se de fato é um investimento? Eu te falo que a resposta é não. Você pode dizer que o problema da educação brasileira são os políticos, é a corrupção. Concordo que se de fato não houvesse essa cadeia institucionalizada de corrupção, chegaria na outra ponta bem mais do que chega, daria para fazer bem mais coisas do que é feito. Mas posso afirmar também que o problema não é a corrupção. É um dos, mas não é o principal. Porque, de fato, mesmo com toda a corrupção, nós nunca tivemos tanta escola como nós temos hoje, nós nunca tivemos tantas escolas de qualidade como nós temos hoje. Existem as exceções, é claro. Eu vivo no estado da federação, onde tem talvez o menor ou um dos menores IDH. E, de fato, ainda existem escolas em condições precárias, mas, graças a Deus, isso é a regra, não é a exceção. Ou melhor, isso é a exceção, não é a regra, tá bom? Dito isso, você pode falar assim, o problema são os professores. Mas, por outro lado, nós nunca tivemos na história tantos professores com graduação, pós-graduação, especializações, mestrado, doutorado. Percebeu como não é tão simples encontrar o problema da educação brasileira? Porque a partir do momento que eu detecto o problema, eu consigo encontrar a solução. Nós partimos aqui por vários pressupostos e nenhum deles é definitivamente o problema. É lógico que todos eles têm que melhorar. Acredito que o investimento pode ser melhor, ou pelo menos melhor aplicado. Se for cortada toda essa engrenagem da corrupção, fica óbvio também que toda essa questão do professor, ela pode ser melhorada, o professor tendo a sua autorresponsabilidade. É fato de que o professor, graças a Deus, conseguiu avançar bem. E sejamos sinceros, hoje o professor concursado para 20 ou 40 horas já tem um salário legal, não dá para reclamar tanto assim como é reclamado, vamos ser sinceros. Nas últimas 2 décadas houve um avanço muito grande nesse aspecto. Infelizmente, temos uma passada de professores que se sentam em cima do concurso, né? Isso é triste, mas graças a Deus a grande maioria são guerreiros e realmente estão lutando na linha de frente. Então, deixo aqui meu salve a todos os colegas de profissão que realmente amam a educação e dão o seu melhor em prol do desenvolvimento da educação, da elaboração de métodos, de tudo aquilo que faz com que realmente tenhamos resultados melhores. Bom, então já que não é nada disso, Cleiton, aonde é que está o problema da educação brasileira? A palavra é simples, metodologia. E aí nós vamos entrar em um debate bem interessante para que a partir da identificação desse problema e de uma possível solução, a gente possa entender quais serão os impactos que essa educação militar pode ter na educação brasileira a médio e longo prazo. Vamos falar de metodologia, de tática. Qual é a principal metodologia usada na educação brasileira? É o famoso socioconstrutivismo. O socioconstrutivismo de Levi-Vygotsky, ele vem dizer que o ser humano ele aprende com o meio. É o que todo pedagogo ou alguém com conhecimento básico da educação vai te dizer. Só que essa teoria ela é bem mais profunda que isso.
Ah, Cleiton, e qual seria a teoria mais antagônica ao socioconstrutivismo de Levi-Vygotsky? O behaviorismo de Skinner, de Watson, que vai numa função diferente. Vamos tentar entender isso de forma mais prática e eu vou tentar traduzir para uma linguagem natural para que possa ficar mais fácil a sua compreensão. Dentro de uma perspectiva do socioconstrutivismo, o indivíduo ele aprende com o meio, através das suas relações interpessoais. E nesse processo, ele é totalmente antagônico, porque no behaviorismo, o indivíduo ele aprende através de estímulo. E tem uma mudança muito grande nesse processo de ensino-aprendizagem, tanto no papel do aluno, quanto no papel do professor. E eu costumo dizer que a principal alteração em tudo isso, ela está muito associada ao papel do professor dentro do modelo socioconstrutivista. Porque na teoria ele parece muito bonito, mas na prática não funciona de forma tão legal. Deixa eu argumentar aqui. Dentro da teoria, costumado falar muito de religião, né, falando em teologia, dentro da teoria socioconstrutivista, o indivíduo ele vai ter ali o que Vygotsky chama de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Ou seja, é o máximo que o aluno pode chegar sem depender de um terceiro, sem depender de um professor. E ali o professor, ele é meio que eles dão o nome de mediador, né? Enquanto no behaviorismo, o professor ele tem um papel principal. O professor é quem realmente passa conhecimento, é quem dá tarefas, é quem dá estímulos, é quem rege o conhecimento. Ou seja, há uma desconstrução do papel do professor dentro da teoria socioconstrutivista. Ou seja, o aluno ali ele vai trazer seus meios culturais. E aí surge um problema muito grande, porque eu costumo dizer que a raiz de tudo isso é uma praga chamada marxismo. O marxismo, quando o Marx idealizou o marxismo, a ideia dele era impor o marxismo a todas as nações, nem que se fosse de forma bruta. Só que aí depois veio o Antônio Gramsci, e o Gramsci ele coloca o marxismo em uma embalagem mais bonitinha, mais fofinha. Em vez de impor o marxismo ele não foi imposto da forma que Marx idealizou, mas sim da forma que Gramsci idealizou. E a forma gramsciana de impor o marxismo foi no estilo cavalo de Troia, foi entrar sem perceber. O que Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estados, que é a igreja, que é a escola, que é a polícia, que são todas essas instâncias sociais, o marxismo ele foi entrando lá como um vírus e quando perceberam foram tomando conta de tudo. Então, dentro da escola, a corrente marxista mais forte que fez com que a gente chegasse a esse problema foi o socioconstrutivismo. Porque se eu levo um indivíduo a crer que ele aprende por meio de relações sociais e numa mistura cultural, se for entender o conceito de cultura, cultura é o modo de vida de um povo. Então, esse é o conceito principal de cultura. Se eu tenho uma sala com 30, 40 alunos, cada aluno tem uma criação de uma forma diferente. Então, dentro desse conceito, eu vou entrar num outro conceito, que é o conceito de relativização. Consegue entender? Tudo vai ser relativo, porque já que vai haver uma interação cultural e nenhum aluno pode impor a sua cultura ao outro, vai ser algo extremamente relativo. Dentro da teoria socioconstrutivista, cada um vai ali expor a sua cultura. Oh, no meu ver, o certo é isso, e aí vai ver o meu certo, o certo daquele outro. Enquanto dentro do behaviorismo, independente desse certo ser certo ou errado, ele é apenas um certo. Consegue entender? Já dentro do socioconstrutivismo, eu vou ter 30, 40 certos em uma sala. E aí eu crio um problema, que é o problema da relativização. E quando eu relativizo o certo, ou relativizo o errado vira certo e o certo vira errado. E aí a gente consegue entender toda a engenharia social que foi construída em cima de tudo isso. Não é só a escola, não é só a igreja, é a sociedade de um modo geral. Há toda uma engenharia social
de relativização do certo. Aí o que acontece? O certo vira errado, o errado vira certo, e a gente vive uma inversão de valores. E dentro dessa inversão de valores, o professor que tinha ali a sua função de, digamos assim, dominar a sala, no português bem claro, de impor regras, ele passa a ser um mediador. E as suas funções, elas ficam extremamente limitadas, fazendo com que o aluno ele ganhe uma autonomia acima do normal. E aí o que acontece? Na teoria é muito bonito. Vai ser uma construção de pensamento. No socioconstrutivismo o aluno ele é ativo, ele vai construir o conhecimento a partir de debates, a partir de ações, ele vai deixar de ser passivo. Mas peraí, se o indivíduo está num processo de construção social, ele vai construir isso com base em quê? Consegue entender a complexidade que é disso? E aí por isso que cada vez a gente tem criado mais monstrinhos, porque tudo é regido por regras. A sociedade, o universo, tudo tem lei. A partir do momento que eu minimizo essas leis ou eu excluo de um modo geral, eu crio um caos, que é o reflexo do que tem se tornado a educação brasileira ao longo das últimas décadas, tendo um índice baixíssimo de aprovação. E aí eu começo a associar algumas circunstâncias, como a não reprovação, como a indisciplina, e são vários fatores que forem observados de forma mais objetiva em um estudo sociológico, você consegue entender de forma mais clara onde foi que iniciou o problema, né? Eu costumo dizer, desde que o metiolate falou de arder, e aí você consegue identificar o problema e as suas vertentes ao longo prazo. E como foi que a gente chegou nesse caos que a gente chegou hoje. Como eu falei agora há pouco, com escolas melhores, com estruturas melhores, com investimento maior, com professores com maior formação, e mesmo assim a gente não consegue galgar resultados da forma que nós gostaríamos. E ainda existe um outro fator primordial, porque eu falei para vocês aqui inicialmente de Vygotsky e Skinner. Só que aí alguém fala, Cleiton, e onde é que fica Piaget nessa história? Cara, tem um conceito chamado Estado laico. Então, a ideia de Estado laico é um Estado sem religião, um Estado sem ideologia. Mas, na verdade, isso tem sido uma desculpa para tornar o Estado um Estado ateu. Porque o Estado ele ficou um Estado totalmente marxista. Por mais que o Piaget, ele, diferente do Vygotsky, ele não tem uma teoria tão voltada para a ideologia, pelo fato dele ser voltado mais para a biologia, ele criou ali, o indivíduo ele tem os seus estágios, né? O sensório motor, o pré-operatório, que um vai dos 0 aos 2 anos, o outro passa ali dos 5 aos 7 anos. Então ele dividiu em fases ali que não estão voltadas tanto para a ideologia. Mas o caos completo, ele veio com a junção de duas coisas. Com a teoria de Vygotsky, né, do ser humano aprender com o meio, só por si só não causaria tanto caos. A lástima total foi a junção da teoria freiriana. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco sobre o Gramsci, o Paulo Freire ele foi discípulo, digamos assim, de Gramsci. Então, quando você vai olhar os estudos de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da libertação. Então, peraí, esse indivíduo ele é oprimido. Quem é que oprime ele? Esse indivíduo vai ser libertado de quê? Aí você vê que não é um método educacional voltado para aprendizagem, mas sim para doutrinação, desfazendo totalmente o conceito de Estado laico. Porque Paulo Freire ele vem falar do que chamava de educação bancária, que é como se o indivíduo fosse um banco e o professor está ali depositando conteúdo, ele não aprende. É isso que está errado. O professor não pode estar depositando conteúdo em cima do aluno dessa forma. O aluno tem que aprender através das suas relações interpessoais, tal. E aí você já imagina, quando você começa a observar, teoria da noção de classe, o indivíduo é oprimido pela questão social, pela questão racial, pela questão econômica, e por fim ele fala sobre da própria auto-opressão. Isso é aquele indivíduo, ele é oprimido em várias circunstâncias, também um dia ele vai chegar, vai se tornar um opressor. Então, sobre a pedagogia, pode ter certeza que eu estou falando disso com propriedade. Então, você quando começa a observar todos esses estudos de Paulo Freire, você começa a entender que não é uma educação voltada necessariamente para o aprendizado, mas sim para a doutrinação. E o pior ainda, para a doutrinação marxista, que é a desconstrução
de tudo que a gente conhece como base de uma sociedade judaico-cristã. Então, para mim, isso é terrível. E eu costumo dizer para todos aqueles que realmente têm um conceito de Deus, têm um conceito de religião, um conceito de certo ou errado, é uma desconstrução social de tudo aquilo que nós acreditamos. E aí vem toda essa relativização. E aí, quando eu junto a teoria de Vygotsky, do indivíduo aprender com o meio, e a desconstrução do papel do professor, e eu associo isso à teoria de Paulo Freire, que volta muito para a consciência de classe, né? Eu costumo dizer que, em uma circunstância como essa, o indivíduo não precisa nem ter consciência de classe, se ele tiver consciência, né? É o tal do homem sapiens, o homem que sabe. Apesar de eu ter sérias dúvidas se alguns realmente sabem que sabem, se é que vocês me entendem. Então, é bem mais profundo o buraco em que a educação se encontra. É uma circunstância bem mais profunda do que a maioria de nós imaginamos. E já que a gente entendeu esse conceito, que acredito que para alguns de vocês foi bem difícil compreender, porque vocês não são a grande maioria talvez não seja da área da educação, não tenha feito pedagogia como eu fiz, e tantos outros, né? Então, foram 7 anos na estadual, então conheço bem essa realidade. E aí vem a pergunta que não quer calar. A partir do momento que eu conheci o problema, agora eu posso identificar a solução. Então, a solução seria uma mudança de metodologia. Qual o impacto que a escola militar vai ter nisso? De forma bem simples. A escola militar ela está trazendo de volta talvez o conceito que vai modificar positivamente a educação brasileira, que é a disciplina. Você que é professor, você pode até discordar do que eu falei agora há pouco. Você é professor marxista, você é pedagogo marxista, você pode discordar, e é um direito seu. Mas você não vai discordar do que eu vou falar agora. O professor hoje, nas séries iniciais, principalmente ali das séries iniciais e séries finais do fundamental, vou colocar aqui uma janela entre o terceiro e o sétimo ano. O professor, ele perde mais tempo tentando controlar a sala de aula do que necessariamente dando conteúdo, o currículo escolar que ele tem. Levando em consideração que esse currículo, tanto a LDB como a BNCC, ela tem as suas raízes formadas no sócio-construtivismo, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, dito isso, a partir do momento que eu tenho uma educação em que ela prioriza a disciplina, eu vou aumentar a minha efetividade como professor. Como já existem estudos comprovando que nas escolas militares diminuiu 80% a evasão escolar e aumentou em 20% a 30% os índices voltados para o desempenho. Porque em vez do professor estar o tempo todo brigando com o menino, menino, cala a boca, menino, faz silêncio, tal, já tem o senso e a noção de disciplina. Ou seja, ele vai passar mais tempo fazendo o que é para ele fazer do que tentando controlar a sala. E esse controle de sala, ele é sério para ele da escola. Como eu já falei, é toda uma questão social, que envolve família, que envolve igreja. A escola, ela apenas é que reflete isso de forma mais intensa, porque a gente está trabalhando com formação de indivíduos. Então, toda essa formação que ele recebe na igreja, que ele recebe na própria família, toda essa desconstrução, toda essa relativização de certo e errado, ela começa a refletir de forma mais intensa na escola, quando a gente forma indivíduos cada vez mais medíocres. A mediocridade da formação se volta muito pelas condições sociais que o professor tem para fazer com que esse aluno, ele, em vez de ser alguém que vai contribuir para a sociedade de forma positiva, muitas das vezes ele contribui de forma negativa. E aí a gente tem estudos antropológicos seríssimos com relação a isso, né? E tem casos em que o caos toma de conta, em que o indivíduo, muitas das vezes, por toda essa desconstrução social, ele imagina, o certo ou errado é a mesma coisa, se eu ganhar dinheiro trabalhando, ou eu ganhar dinheiro fazendo parte de uma facção criminosa, alguma coisa do tipo, é a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, o indivíduo é levado a trilhar por um caminho social totalmente errado e contrário aos princípios sociais que regem a sociedade, por uma desconstrução do que é certo e do que é errado, e aí fica tudo relativizado e colocado no mesmo bolo, tá bom? Então, as escolas militares, ela tem esse papel. E eu digo mesmo aqui no meu estado, como já falei agora há pouco, sou do estado do Maranhão, eu fiquei até surpreso com a ascensão do número de escolas militares. E eu vejo aqui mesmo na minha cidade, no meu bairro, muitas meninas que adotavam um estilo ali meio piriguete, digamos assim. Hoje as meninas tudo posturadinha, cabelinho no coque, tudo arrumadinha, bonitinho para a escola. Os meninos da mesma forma, que queria colocar um moicano, um brinco na orelha, cabelinho no padrão.
tudo arrumadinho, postura, alinhado. Então, a partir do momento que eu coloco regra, que o metiolate volta a arder, eu facilito o trabalho do professor. E eu tenho um conceito social, eu tenho uma base. Eu não tenho 300 certos, eu não tenho 200 certos, eu tenho um certo. Por mais que você discorde ou não desse conceito, mas quando eu tenho um conceito de certo, fica mais fácil eu adaptar aquele conceito. Se eu tenho 30, 40 conceitos de certo, cada qual vai fazer o seu certo. Sendo que muitos certos de fato são errados. Porque como cristão, eu te afirmo, a verdade, o que é certo jamais será relativizado. O que é certo sempre vai ser certo e o que é errado sempre vai ser errado. Então eu creio sim que ao médio e longo prazo a educação militar ela vai ter um impacto muito positivo na evasão escolar, nos índices de aprovação do PISA e principalmente na questão social. Porque uma menina que ela realmente tem esse conceito de certo, que ela não vai ser levada através de teorias maléficas a imaginar que meu corpo é minha regra, tal, vai diminuir o índice de gravidez na adolescência. Aquele menino que realmente ele vai estar ali na escola, desde pequenininho, o padrão militar, entendendo todos os conceitos, disciplina e regra, ele vai ver que não compensa ele entrar para o mundo do crime. E aí a gente vai ter, a médio e longo prazo, se houver uma continuidade desse projeto, uma desconstrução do marxismo e uma ascensão da nossa base social, que é a cultura judaico-cristã. Ah, Cleiton, a educação militar vai ser solução para tudo? Não, muito pelo contrário. A gente tem muitos gargalos, tem muitos defeitos ainda, muitas coisas a serem melhoradas, tem muita coisa a ser melhorada ainda. No entanto, ela tornou-se uma luz no fim do túnel para um problema que a gente já tinha, de certa forma, meio que desistido, achado que de fato não havia nenhuma solução. Eu sempre digo que essa mudança ela ocorreria ao longo de 300 anos ou mais. Mas se continuar nessa linha de raciocínio, continuar nessa linha de aplicação, é possível que dentro de pouco tempo, eu falo pouco tempo ali, talvez 4, 5 décadas, a gente consiga de volta uma sociedade com um mínimo de respeito, um mínimo de senso, de bom senso, se você consegue me entender. Porque a gente foi para uma depravação moral e social jamais vista. A gente virou um caos aqui que as músicas, você está num ambiente em que você está com o filho, criança, e você está uma música ali que é sexo explícito. Consegue entender toda a desconstrução social que foi feita? Então, a única ferramenta humana capaz de modificar uma sociedade é a educação. Então, se eu tiver uma educação que ela seja pautada a partir de disciplina e a partir de um conceito de certo, eu consigo sim melhorar a sociedade e ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é o que tanto eles pregam, né? E, na verdade, levam tudo para um caminho contrário, quando relativizam tudo e dizem que o certo é errado e o errado é certo. Tá bom? Tamo juntos, até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.